aula passada sobre o PowerPoint. Nossa aula aí da semana passada, a gente finalizou o PowerPoint, né? Falou bastante sobre o seu uso. Então, hoje a gente vai falou sobre o Excel, porque hoje a gente vai falar sobre o PowerPoint, né? O PowerPoint é um software bem tranquilo, ele é bem fácil da gente usar, né? Ele não tem grandes dificuldades, mas ele acaba sendo um programa dentro das ferramentas do Office que nós usamos muito. Por exemplo, é usado para criar apresentações, né? Então, essa que vocês estão vendo aí, ela é criada dentro do PowerPoint, tá? Então, PowerPoint a gente usa muito. Eu, por exemplo, aqui para dar aula, quem vai fazer algum tipo de criação, algum tipo de edição, também, porque ele acabou tornando, né, muito barato esse tipo de ação. Você pode hoje fazer uma apresentação no seu PowerPoint, ela é muito mais em conta do que você, por exemplo, imprimir slides, né, como era antigamente, ou então, antigamente tinha transparência, então é muito mais em conta, muito mais barato. Então, lembrando que o PowerPoint ele é também uma das inúmeras ferramentas do Office. O Office ele tem várias ferramentas, o PowerPoint é uma delas. E aí, pessoal, essas ferramentas, né, igual que nós estamos aqui utilizando, elas compõem esse pacote. Tem algumas outras, a aula que vem, a última aula que a gente vai falar, que nós iremos falar sobre Office, nós vamos falar sobre o Outlook. Mas fora essas que nós estudamos, Word, Excel, PowerPoint e Outlook, fora dessas, ainda existem várias outras ferramentas que compõem o pacote Office, né? É evidente que tem algumas que nós não usamos todos, como o OneNote, algumas outras a gente não usa tanto não. Essas 4 que eu vou passar para vocês são os que nós mais usamos, tá? Lembrando mais uma vez, a questão do Office 365, né? O que é o Office 365? São as mesmas ferramentas que nós temos aqui, que nós estamos utilizando, instaladas no nosso computador, mas que rodam online. Qual que é a eficácia do Office 365? A eficácia principal é a de você poder usar o Office sem ter ele instalado. É o de você poder, por exemplo, ir numa máquina que utilizar um computador que não é o seu, por exemplo, né? Que ali não é o seu de uso, e aí você pode pegar e usar essa ferramenta de maneira online. É bem interessante o Office 365. Eu já falei para vocês, por exemplo, eu utilizo o Office 365, utilizo bastante, né? E aí um dos usos principais é porque, como eu tenho a conta do professor aqui, né? Quando a gente utiliza essa conta aí para dar aula para vocês, a gente tem direito a usar o Office 365. Então, para mim é importante, porque às vezes você vai a algum lugar e não tem o Office, você acaba usando, né, essa ferramenta, né? Então, você consegue usar todas as ferramentas do Office ali sem ter ele instalado. É lógico, pessoal, que nós não temos as mesmas propriedades, tá, gente? Então, assim, não é igualzinho, tá? Então, não adianta a gente pensar ali que é idêntico, porque tem algumas ferramentas que não tem, tá bom? Bom, pessoal, e para que serve o PowerPoint? Então, o PowerPoint ele é um software da Microsoft, das ferramentas do Office, tá? A gente usa ele para criar apresentações. Então, ele evoluiu muito, tá? Então, da primeira distribuição até hoje, evoluiu muito. Por que evoluiu? Porque na primeira apresentação, basicamente, colocava imagens e colocava alguns efeitos, né? Hoje,
tem muito mais coisas que se dá para fazer dentro do PowerPoint. Então, assim, o PowerPoint ele mudou muito, né? Então, ele avançou bastante no seu uso, tá? E ele, logicamente, ele melhorou bastante o uso ali no dia a dia e tem muito mais ferramentas, né? Principalmente hoje em dia, quando nós precisamos utilizar ferramentas ali online, né? Então, hoje a gente faz uso de ferramentas online, muito mais do que nós fazíamos aí há um tempo atrás, né? E aí, essa propriedade, ela nos ajuda muito, né? Então, essa propriedade do PowerPoint, ela nos ajuda bastante no nosso dia a dia. Trabalhar online hoje é primordial, né? Então, hoje em dia, se você não consegue ter um software que trabalha online, você perde muito, né? Bom, e qual que é os usos do PowerPoint? Então, os usos do PowerPoint, nós usamos ele no nosso dia a dia para criar apresentações, apresentações profissionais, né, igual vocês estão assistindo, para fazer conteúdo multimídia, tá? E também o uso principal, porque, igual eu falei para vocês, ele é um software, ele acaba sendo um editor de muito baixo custo, tá? Então, ele é um editor que você não tem um custo tão grande igual nós tínhamos antigamente. Então, ele é um editor que o custo dele ele é muito baixo ali, né? E outra coisa, assim, igual eu falei, né? O importante hoje, hoje sim, trabalha-se muito mais do que com conteúdo online, do que era antigamente. Para vocês terem uma ideia, antigamente, né? Quando a gente ia trabalhar com apresentações de slides, nós imprimíamos num lugar um negócio chamado transparência, né? Então, colocava numa máquina e aí essa máquina ela ia fazendo as apresentações, passando as apresentações. Então, era muito arcaico o método como fazia, né? Era muito, assim, era muito básico mesmo, dá para fazer, era só local, né? E era, geralmente, você criava uma apresentação e não dava para alterar. Não tinha como você atualizar a sua apresentação. Então, quando nós íamos fazer, era dessa maneira, não tinha outro jeito, tá? E aí o PowerPoint, ele veio para nos auxiliar muito. É lógico, pessoal, que não é só isso, né? O PowerPoint, ele modificou, foram muitas coisas, né? Mas nesse ponto ele nos auxiliou bastante, tá? Bom, e quais as principais características? As características principais do PowerPoint é auxiliar quem quer trabalhar de uma maneira melhor. Por exemplo, como assim trabalhar de uma maneira melhor? Como eu posso descrever, né, esse trabalhar de uma maneira melhor? Ele tem as ferramentas básicas dele. Então, o PowerPoint ele é repleto de ferramentas básicas. E aí, pessoal, essas ferramentas que são mais básicas, tá? A gente também tem ali, você pode personalizá-las. Então, por exemplo, eu tenho as ferramentas aí de uso diário, ferramentas que eu faço uso. E eu não tenho um conhecimento muito grande. Eu posso pegar essas ferramentas básicas e depois fazer, né, como eu tenho menos conhecimento, né, e melhorando as características dela, tá? É evidente, o PowerPoint ele é muito bom para quem tem criatividade. Então, quem tem muita criatividade, quanto mais criatividade você tiver, melhor vai ficar o seu trabalho. Então, depende muito do usuário, tá? Então, quais são as principais funções e principais trabalhos, né?
Então, ele trabalha na criação de apresentações, já tem alguns modelos prontos, integração com outros aplicativos. Então, por exemplo, se você fizer algo no Word ou no Excel e quiser migrar para o PowerPoint, você pode, ele tem essa facilidade, tá? Obtenção de imagens já online. Então assim, você pode pegar já pesquisar imagens online e utilizá-las. Ele tem essa opção para você. Acesso a um conteúdo multimídia. Então, igual eu falei para vocês, uma das coisas que mais mudaram no PowerPoint foi a melhoria do uso de conteúdo multimídia, tá? O que quer dizer isso? Por exemplo, vídeos, por exemplo, músicas. Colocar música no PowerPoint antigamente dava muito trabalho, né? Então, a gente tinha muito problema para propor música. Hoje a gente ainda não tem tanto. O editor é bem facinho, tá? Então, dá para trabalhar bem, tá? O Smart Art são gráficos, né? Então são alguns gráficos que você vai conseguir criar, personalizar algumas fontes, tá? Ele tem compatibilidade tanto com arquivos em PDF, que a gente já falou, que são aqueles arquivos prontos da Adobe, quanto com arquivos SWF. O SWF, pessoal, esse ano ele deixou de existir. Por que ele deixou de existir? Ele é um tipo de formato de arquivo que é do Flash, né? Ele é da Adobe, ele é do Flash, e aí, devido a problemas, falhas de segurança, o SWF não existe mais, tá? Tem o seu corretor, aí é igual ao do Word, e tem o conceito de slide mestre. O que quer dizer isso? Quando você pode preparar um slide, isso aí é o que a gente mais faz, se vocês notarem as apresentações que nós fazemos aqui na nossa aula, nós usamos um slide como mestre e ele fica igual aos outros. Isso quer dizer slide mestre, tá? E tem vários modos de exibição, principalmente um que já te dá um preview do que você vai ver ali durante as apresentações. E tem a criação de links e botões, isso é muito importante. Por que é muito importante, pessoal? Porque você trabalhar com essa parte de links, né, e com, lógico, links e botões, você consegue melhorar ali sua parte de criação. Então, por exemplo, você pode editar alguns tipos de menus, principalmente criar algumas portabilidades de menus que fazem com que eles trabalhem de maneira melhor. Bom, uma das novidades, você pode criar e editar simultaneamente. Então, por exemplo, se eu quiser alterar algo na apresentação, enquanto eu estou passando para vocês, eu consigo, tá? Ela fica aberta, se você olhar aqui, ela está aberta em segundo plano, eu posso editar ela. Quer ver? Eu posso digitar alguma coisa aqui, posso clicar aqui, ó, fiz uma edição. Volto lá, ele altera para mim. Tá? Então, uma das coisas que eu tinha com problema é que aqui nós tínhamos, né, de problemas, era que quando você precisava fazer uma edição, você precisava fechar o PowerPoint, né, e aí isso atrapalhava um pouco o nosso dia a dia de trabalho, tá? Integração com o Skype, na verdade é simples, né, os dois são da Microsoft, então por isso, né, essa integração, tá? E é o campo de busca mais simples também. O menu que ele usa é o menu Backstage, que é esse que a gente já está acostumado, né? A gente já utilizou bastante aí nas nossas aulas, o menu Backstage, né? Que é o menu do Office. Basicamente, é o menu que nós utilizamos dentro do Office aí, então não tem tanta diferença, aliás, não há diferença alguma. O PowerPoint ele também trabalha com modelos, igual nós falamos lá os modelos do Office.com, né? Então, assim,
Esses modelos do Office.com são muito bons, porque eles nos auxiliam muito no trabalho, né? Por exemplo, você quer pegar já um modelo mais ou menos pronto, ele te auxilia bastante, tá? Bom, igual lá nós tínhamos no Excel, né? Igual nós tínhamos no Word, o jeito de salvar é o mesmo. Então, você pode salvar clicando em arquivo e salvar, você pode apertar a tecla Ctrl B, a tecla F12, que aí é o salvar como, e no atalho, aquela setinha que fica no canto superior, essa setinha aí que está aparecendo para vocês, quando você clica nela, ela é o botão salvar também, tá? Bom, e os atalhos, igual nós já tivemos, já falei para vocês, os atalhos são os mesmos, né? Os mesmos que nós temos lá dentro do Word e do Excel, são os mesmos atalhos do PowerPoint. Tá? Então, ele não muda, ele não vai mudar os atalhos, porque é um software, um programa diferente, mas como ele faz parte da mesma suíte de aplicativos, então os atalhos continuam sendo os mesmos, tá? E uma das coisas importantes é a questão do OneDrive. Pessoal, o que é o OneDrive, né? O OneDrive é como salvar na nuvem, tá? A Microsoft, o serviço em nuvens dela chama OneDrive, e esse serviço em nuvens, a gente pode salvar os nossos arquivos lá, tá? Então assim, é muito interessante isso aí. Por quê, pessoal? Vamos supor que pode ser que você, igual eu falei, você não esteja na sua máquina, por exemplo, e você precisa deixar o seu arquivo salvo. Você pode usar o OneDrive e salvar ele na nuvem, e aí você tem essa opção de editar e utilizar a hora que você quiser, tá? Então o OneDrive te auxilia bastante. Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. É bem facinho, escreve o que vocês entenderam aí, por favor.
Vamos lá, pessoal? Bom, então, continuando aí, vou falar rapidinho um pouco das guias, né? Então, assim, primeiro, o que são as guias, né? Lá no PowerPoint, quando você vai trabalhar, ele é separado totalmente por guia. Cada guia, ela tem uma função. Então, assim, o que eu já cheguei a falar para vocês, né? Quando nós estamos trabalhando com softwares, as ferramentas do Office, pessoal, elas têm as suas funcionalidades, né? E cada guia, ela vai acionar uma coisa, tá bom? Então, cada guia dentro do Office, ela vai acionar uma ação, tá? Então, vou falar das principais, depois eu vou abrir o PowerPoint e vou mostrar para vocês aí também. Então, por exemplo, a guia animação. A animação é uma guia que ela vai trabalhar com objetos. Então, cada objeto que você inserir, seja ele um texto ou uma imagem, ele vai ter uma ação dentro desta guia, tá? E aí você pode colocar para surgir, por exemplo, ele tem uma ação diferente, tá bom? A guia apresentação de slides é como você vai configurar para esse slide ser apresentado depois. Então, como é que você vai configurar? Você quer que ele passe automaticamente? Você quer que ele passe com um clique, né? E assim por diante. Tá? É muito interessante aí, por exemplo, o PowerPoint hoje ele tem a opção de salvar como vídeo. Então, você pode, por exemplo, configurar para ir passando automaticamente, você dá um tempo para ele ir passando cada slide, e aí, esse tempo que você vai dando, ele vai fazer com que, né, depois, lá na hora do vídeo, ele fique bem bacana. Tá? A guia revisão. Essa guia, ela é para quando você quer fazer alguma alteração, tá? A guia exibir é como você vai mostrar o PowerPoint na sua área de trabalho ali, né? De animação. Bom, vou mostrar isso agora. Vamos abrir o PowerPoint de novo. Ele está aberto aqui, mas vamos abrir, né? Como é que ele... Então, para abrir qualquer programa dentro do Windows 10, você vai clicar no menu iniciar e digitar o nome do programa. Então, cliquei no iniciar aqui, digito PowerPoint, vou digitar em abrir, clicar em abrir, né? É o que a gente tem que fazer. Essa primeira tela, ela já é bem conhecida de nós, né? Então, primeiro aqui, ó, tem a apresentação em branco, aqui são alguns arquivos recentes, e olha que interessante, na aula passada nós não vimos isso, por quê, pessoal? Porque nós não tínhamos arquivos, né? Eu uso muito PowerPoint aqui nesta máquina, então não tinha na aula passada eu não tinha muitos arquivos recentes, né? Eu tenho bastante. Aqui tem alguns modelos do Office.com, tá? E aqui a barra inicial. Vou clicar aqui, ó, em novo, ele já muda para mim. Então aqui ele vai mostrar, ó, a apresentação em branco e aqui tem alguns modelos do Office.com. Uma coisa interessante é que você pode criar alguns modelos, tá? Então você pode criar já alguns modelos ali e enviar, e aí se a Microsoft aprovar, ele fica aqui, tá? Bom, vou clicar aqui a apresentação em branco, né? E aí, ó, vamos lá, essa é a área de trabalho. Você vai notar que é bem diferente. Então, aqui, ó, aqui é o slide, toda essa parte em branco é onde você vai trabalhar,
E aqui é o que a gente chama de preview, que são os outros slides que a gente tem disponível. Tá? Aí aqui, essa primeira parte é igual, tá, pessoal? Essa primeira parte nossa aqui, ó, é igual ao que nós vimos no Word, no Excel. É a parte de formatação. Aqui formata a fonte, ó. Aqui o tamanho. Aqui cor, tá? Aqui a guia inserir. Você pode inserir alguma coisa de fora, por exemplo, imagem, uma tabela, alguma coisa que você quiser. Aqui a guia design, que é o design do slide. Então, por exemplo, se eu quiser mudar a cor, clica aqui, ó, ele muda a cor do slide. Eu posso pegar tanto uma cor padrão, ó, tem os modelos que são padrões, tá? Quanto eu posso também formatar aqui e colocar o que eu quiser, tá? Por exemplo, eu posso mudar aqui, ó, posso colocar o que eu achar legal aí, tá? Tá? Aqui a guia transições é como cada slide vai passar, você pode ir movendo ele, criar uma ação. A guia animação, igual eu falei para vocês, ela é no objeto, ó. Você vai fazer uma ação aqui, você seleciona o objeto, né? Então, selecionei, e aí ele faz a animação que eu quero, tá? E o último aqui, ó, a das importantes, a guia apresentação de slides. Aí aqui, igual eu falei para vocês, eu posso alterar como eu vou fazer, ó. Aqui, ó, automático, eu posso personalizar como eu vou apresentar cada slide, tá bom? Aqui na guia transições, aqui eu posso mudar, ó. Ele tá ao clicar do mouse. Posso tirar essa opção e colocar um tempo para ele fazer a mudança, tá? Então, deu para notar, o PowerPoint ele é muito simples, né? Bem simplesinho de se trabalhar e ele é mais da sua criatividade. Então, quanto mais criatividade você tiver, você vai conseguir fazer mais ações. Vamos para o nosso segundo exercício aí, pessoal, rapidão, bem simples. Vai lá.
Bom, pessoal, vamos lá? Galera, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo por enquanto? Bom, é bem tranquilo, né? Essa primeira parte. Falei para vocês, PowerPoint é um software bem simples. Pessoal, semana que vem nós vamos retornar aí, né? Na última aula dessa parte do Office, né? Falando do Office, tá? E aí, galerinha, a gente vai falar sobre o Outlook e principalmente sobre a parte de importância de se enviar um e-mail, tá? Galera, tem esse exercício final aí, pra vocês fazerem, tá? Eu vou mandar lá no grupo de vocês, mais uma vez, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, é só me chamar. Eu tô aqui para tirar, tá bom? Pessoal, tenham todos aí uma ótima semana. Semana que vem a gente retorna. Tchau, tchau, pessoal.